Boa noite, que todos sejam bem-vindos ao Evangelho da noite de hoje, né? O Evangelho da Casa de Francisco. Eu me chamo Mila, gostaria de saber se vocês estão me escutando devidamente bem, para que a gente possa começar os estudos da noite. Nós vamos estudar o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala, haverá falsos cristos e falsos profetas. Aí nós vamos lá para o item 11, onde vamos refletir sobre a passagem, né, de Jeremias e os falsos profetas. Então gostaria de saber se tá tudo. Tá, daqui a pouco eu bebo. Tô só fazendo o evangelho aqui. O que é que tem? Eu tô fazendo o evangelho aqui, mas daqui a pouco a gente faz. Vocês estão me escutando bem? Posso começar o estudo? Alguém pode me dar um retorno, por favor? Pois bem, eu vou começar o Evangelho. Então, vamos falar sobre Jeremias e os falsos profetas, do capítulo 21, item 11. Então, vamos ler um pouquinho o Evangelho para que a gente possa comentar. Item 11. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escutai as palavras dos profetas, que vos profetizem e vos enganam. Eles anunciam as visões de seus corações, e não o que ouviram da boca do Senhor. Eles dizem aos que me blasfemam: o Senhor disse, tereis a paz. Obrigada, Zezé. Então, o Senhor disse, tereis a paz. E a todos os que andam na corrupção dos seus corações, nada vos encontrará de mal. Mas quem entre eles assistiu ao conselho de Deus, quem viu e quem ouviu o que ele disse, eu não ouvi esses profetas. Eles diziam de si mesmos, eu não lhes falavam, e eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, eu sonhei. Até quando essa imaginação estará nos corações dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias são somente seduções dos seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdócio vos interroga e vos diz, qual é o fardo do Senhor? Direis, sois vós mesmo um fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, 16 a 18, 21, 25, 6, 33. Então, parando aqui, Jesus nos fala, né, de que dos profetas que falam em seu nome. E o que é um profeta? Primeiro vamos entender aqui o que é um profeta na visão evangélica. E nós vimos que o profeta, na visão evangélica, segundo a doutrina espírita, é todo enviado de Deus, que tem a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, é aquele que Deus enviou para passar à humanidade as mensagens espirituais. Só que existem os bons profetas e os maus profetas. E como distinguir? Então, pelo endurecimento de muitos corações humanos que se acham missionários e
tem a dureza no coração, que tem o poder do seu coração e quer ter como subalternos aqueles e que façam privilegiar as suas ostentações, o seu orgulho, o seu poder, a dominação sobre os subalternos, e falam em nome do Senhor e profetam em nome do Senhor, ali não é um bom profeta. Mas como conhecer o bom profeta? Exclusivamente pela sua moral, pelo que ele faz para a humanidade, né? Se o seu trabalho ele está desprovido de todo sentimento contrário à caridade, desprovido de poder, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, mas sim com os verdadeiros ensinamentos do Cristo, de boa vontade. E muitas vezes o homem, com suas dores, começam a ir procurar aquilo que está cheio o seu coração e se deixam enganar pelos os falsos profetas, né? E esses profetas, eles são os profetas encarnados e aqueles desencarnados, que são os espíritos. E aí se vem a doutrina, que é uma doutrina reveladora, científica, filosófica, que nos dá a consciência e nos traz a instrução de reconhecer os falsos profetas, que podem ser os espíritos também desencarnados, né? Então, completando a fala anterior, em que muitos com o coração cheio de dores e querer resolver as atribulações aqui da terra, vão em busca dos falsos profetas, dos espíritos que vêm e dizem que é o nome do Senhor, que leem os pensamentos, os que está no coração do homem, e vai simplesmente dizer aquilo que ele quer escutar. E aí acabam que enganando o homem, né? Que também é responsável pela busca que fazem a esses espíritos. E a doutrina vem, essa doutrina reveladora, codificada por Allan Kardec, que vem nos falar dos fenômenos naturais e maravilhosos, que quando que é revelado pela ciência, ele deixa de ser o sobrenatural e maravilhoso, ele vem ser algo real, é uma lei natural. Então, a influência dos espíritos sobre nós é uma lei natural. Então, a ciência, elas vêm, o estudo espírita, elas vêm nos ajudar a identificar esses maus profetas, né? Os maus, vamos chamar dos maus espíritos, tanto encarnados como desencarnados. Então, como é que a gente identifica? Então, ele vem pela pesquisa desses fenômenos, né? Os fenômenos espirituais, né? Que revelam os falsos profetas, não só entre homens encarnado e desencarnado. E como são? Identificando esses espíritos, se são espíritos enganadores, hipócritas, se são orgulhosos, se são pseudo-sábios. Então, quando se vê uma comunicação espírita, uma comunicação pelo espírito através de um médium, é saber identificar essa comunicação através do estudo. No livro dos médiuns, livro dos espíritos, eles vêm nos ajudando, vêm nos ensinando, né, como fazer esse estudo. E aí a gente vai lá no livro dos médiuns para entender o que é, né, o que é médium, quem é médium, né? Então, Allan Kardec, lá na questão 159, ele nos fala o seguinte, ele faz a seguinte pergunta: todo aquele que sente, num grau qualquer de influência dos espíritos, é por esse fato médium, né? Ele não faz essa abordagem. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso, mesmo raros são as pessoas que delas não possuem algum rendimento. Então, pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente assim, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes e de certa intensidade. Ou seja, todos nós somos mais ou menos médios.
Por quê? Porque temos algum tipo de intuição. A gente recebe alguma mensagem intuitiva do nosso anjo guardião, dos benfeitores que nos acompanham e também dos espíritos inferiores. Intuitivamente a gente recebe. Então nós somos mais ou menos médios. Porém, há os médios mais ostensivos, né? Que eles classificam em que? São os médios sensitivos, são os médios videntes, que veem os espíritos, os audientes, que ouvem os espíritos, sonambólicos, os curadores, né, os que psicografam. Então, ele tem uma mediunidade mais ostensiva. Então, como saber quais são os espíritos que estão passando e que tipo de comunicação? E aí vem-se a pesquisa científica para ver o teor da comunicação daquele espírito. Mas também, lá no Livro dos Espíritos, para a gente entender um pouquinho melhor, lá na questão 459, Allan Kardec pergunta aos espíritos, que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E aí os espíritos respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, nós somos mais ou menos médios, nós temos os espíritos que nos influenciam, né, mais ou menos não, são com bastante frequência, né, que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então, eu estou numa mediúnica a trabalho do bem e recebo uma comunicação. E aí vem a importância de todo o aprendizado da doutrina espírita para saber averiguar aquele teor daquela comunicação. Se o espírito comunicante, ele é um bom espírito, que aquela comunicação, ela vem em prol, em auxílio de alguma forma a humanidade que está precisando, ou é uma comunicação que está repleta de orgulho, de vaidades, de intrigas, né? Então, isso nos traz a análise, né? Para saber qual o espírito está comunicando pelo médium, para se aquele espírito é um falso profeta ou não, se ele é um bom espírito ou não. E aí a gente vê através dessa análise. E cabe ao médium, com a sua humildade, quando ele realmente se dispõe a servir a Deus, né, a servir a Jesus, a vivenciar o Evangelho de Jesus, é de grande importância exercitar a humildade. Porque vai ter momentos, como nós seres imperfeitos, vamos ter sim influência dos espíritos inferiores. Né? E se aquele espírito inferior está se passando por um bom espírito, né, vamos ver a comunicação dele, e se vier, que a gente possa ter a humildade de refletir sobre aquela comunicação. Né? Se a gente está sendo um bom profeta, né, um bom meio para Jesus, para os bons espíritos. E a gente é muito importante se colocar à disposição da pesquisa, deixando a melindre do lado, se colocando a esse auxílio, porque a pesquisa científica, ela nos dá a segurança como médio, a saber se identificar o espírito comunicante, nos livrando dos embustes, né? Como eu coloquei no início, que muitas vezes pelas dores e desalentos e fraquezas do ser humano, vai atrás de cartomantes, vai atrás de comunicações frívolas, que vão dizer aquilo que a gente quer escutar, aquilo que um bom espírito, ele não vai dizer que você faça aquilo ou aquilo, ele vai passar uma orientação, um bom conselho, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. E um espírito inferior, um mau profeta, ele vai simplesmente encher o nosso coração de orgulho, de vaidade, nos colocar uns contra os outros. Se uma pessoa age de mal com o outro, um bom espírito não vai colocar isso a pôr
para que todo mundo fique sabendo, para que a pessoa fique sabendo, para que venha trazer intrigas entre os seres humanos. Não, um bom espírito ele não faz isso, ele não incentiva a raiva, nem egoísmo, não incentiva a vaidade. Ele nos dá reflexões, nos traz reflexões para que a gente possa se melhorar como ser humano, para que se possa despertar algo de bom em nós. Então, é importante o estudo da mediunidade, que ela traz essa segurança para nós, para saber em que busca a gente está indo. Né? Jesus era o maior médium de Deus, que trouxe o grande ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então, nós... os médios que recebem as comunicações dos espíritos, que possam ser avaliados, que possamos avaliar essas comunicações, para que possamos exercer a mediunidade com segurança, da melhor forma possível. Então, uma árvore, ela dá bons frutos quando traz um bom resultado para a humanidade. Porque existem os espíritos que dizem que são missionários, que vieram como missão aqui na Terra, e daí fazem com que aqueles crentes de corações até muito bondosos cheguem até a ser subjugados por eles, né? Porque acaba acreditando. E uma casa espírita, ela tem que ter uma grande responsabilidade, poder instruir a todos que lá chegam. Porque quando não instrui, principalmente aquele que vem a princípio, a primeira vez na casa espírita, muitas vezes pode chegar até obsediado, com obsessão complexa grande, e acabar se fascinando, que é a coisa mais fácil do mundo, uma pessoa se fascinar por um espírito. Tem que ter muito cuidado para não acontecer isso. E quando o médium, a princípio, chega na casa espírita, exatamente isso, Ana Cleide, os bons espíritos, eles sempre nos inspiram no bem, exatamente isso. Então, quando uma pessoa chega a primeira vez na casa espírita, se ela não é instruída, não tem uma boa instrução, ela pode se fascinar ou pelo médium ou pelo espírito. E aí, acabar divulgando algo que muitas vezes não é verdade, e aí acaba levando o nome da doutrina espírita, que muitas vezes não é o que Kardec nos ensina, nos traz. E até às vezes não é nem por maldade, mas foi aquilo que ele aprendeu. E para reaprender novamente e saber realmente como que é a doutrina, como são os ensinamentos, como são os reconhecimentos, é muito difícil, é até uma reconstrução de um todo. E muitas vezes a gente não consegue recuperar, né? Assim, essa pessoa que às vezes se perdeu por uma má influência ou por uma má instrução da doutrina. Então, nós temos essa responsabilidade de instruir aquele que chega na doutrina espírita, em busca de auxílio, né? Para que possa desenvolver a sua mediunidade, socorrer aqueles espíritos que nos obsedeiam, que obsedeiam o outro. Então, a doutrina espírita, o centro espírita é um hospital de socorro aqui na Terra. É um dos hospitais, é uma colônia hospitalar, digamos assim, que socorre os doentes da alma e do espírito. Então, é muito importante o estudo, a instrução, porque a doutrina espírita ela não vai fazer reconhecer o espírito que dá comunicante. Eu sou muito grata à Casa de Francisco, em especial, e a todos os centros do qual eu passei. Mas, por me permitir a questão do estudo científico, da pesquisa, e foi a pesquisa científica, foi a pesquisa espírita que me deu eu venho dizer aqui hoje como testemunho, né, que me deu a verdadeira segurança mediúnica, de saber reconhecer aquilo que é meu, o que é do espírito e qual tipo de comunicação está vindo, né, se eu estou sendo um fantoche dos espíritos inferiores ou estou recebendo umas boas comunicações dos bons espíritos do nosso anjo da guarda, e saber identificar isso. Então, essa pesquisa me deu essa segurança,
né, que hoje eu sou muito grata à espiritualidade amiga e em especial a todos os trabalhadores da Casa de Francisco que me proporcionaram a esse equilíbrio espiritual, a esse conhecimento, porque me libertou de várias situações, né, que eu não reconhecia, de inseguranças, né, de únicas. Então, a metodologia aplicada na Casa de Francisco, ela tem me ajudado muito nessa questão. E reconhecer realmente, estudar Kardec mesmo, os livros da codificação, que nos faz reconhecer os espíritos, né, as suas comunicações. E assim eu oriento as pessoas, vamos buscar Kardec, né? Porque o conhecimento nos liberta. E principalmente o autoconhecimento, quando a gente tem essa humildade do autoconhecimento, porque entre os nossos pensamentos, os espíritos, eles se comunicam através do nosso pensamento. Ali vai ter uma junção dos dois, da psique do médium. Então, é o personalismo, né? Que muitos pensam que chamam de mediunismo, mas é o personalismo, aquela comunicação que está sendo dada. É o meu personalismo, é o que está dentro de mim, dos meus pensamentos, das minhas ações, do meu orgulho, da minha boa vontade, ou da minha boa vontade, das minhas emoções, que é que está sendo colocado naquela comunicação, junto com a comunicação do espírito. E ao ser analisada e a gente receber aquela comunicação e depois analisar junto com os pesquisadores, né, que nos orientam, a gente vai saber o que é nosso e daquele conteúdo que é do espírito. E isso é importante, nos dá uma segurança e de poder assim se abrir para a espiritualidade, porque ela é linda, né? Os bons espíritos, eles chegam, eles nos auxiliam, ele auxilia o próximo. É muito lindo esse trabalho. A mediunidade, ela é linda, principalmente quando ela é exercida em prol do outro, né? Nós somos o meio, mas o maior beneficiário é aquele que é assistido. A mediunidade é para isso, para ajudar a humanidade, gente. A gente pede a Deus o dom, a aprovação de vir, mas é com um único objetivo, desprovido de orgulho, de vaidade, de rancores, mas através do amor ao próximo. Vamos trabalhar em bem do próximo, exercendo com cuidado, né, a mediunidade, a dar bons frutos, a ser a árvore que dá bons frutos, não a árvore que dá frutos podres, mas que auxilia aquela árvore que auxilia o próximo, que sejamos a árvore frondosa, que aqueles que estão doentes da alma, do espírito, ele possa se acolher nessa sombra, que é para isso que o ser humano veio. Então, todos são mais ou menos médios, só que alguns têm a mediunidade mais ostensivas do que o outro. E que possamos auxiliar o outro através da mediunidade e do reconhecimento dos bons e dos maus profetas. Então, tenham todos uma noite abençoada, repleta de muita luz, que os bons espíritos cheguem à casa de cada um que esteja escutando esse evangelho e auxiliem a todos que precisam. Que o anjo da guarda de cada um possa estar presente, auxiliando, derramando bênçãos junto a Jesus de Nazaré. Paz e bem a cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um. Uma boa noite.